E deu ruim, hein? Deu ruim aí pro Bolsonaro. Olha, que feriado ruim que tá tendo o Bolsonaro. Já logo no primeiro dia, já na quinta-feira, que foi o feriado mesmo, o Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista pra Veja e confessou aí um monte de crime do Bolsonaro, ali entregou um monte de coisa. Tá, aproveitou e ameaçou o Alexandre de Moraes. Aí o Bolsonaro foi pra Santos, o Bolsonaro foi pra Santos e você deve estar pensando, o que foi fazer o Bolsonaro lá? Turismo? É claro, mas também foi entregar viaturas da polícia. O cara não tem cargo público faz 11 meses, mas ele segue entregando aí viaturas, inventando coisas para falar que é do governo dele. Segundo ele, as viaturas foram compradas com verba que foi destinada no governo dele. Olha, se o Lula ficasse entregando, depois que ele saiu do governo, obras que começaram no governo dele, olha, até a transposição do Rio São Francisco, que o governo Bolsonaro fez menos de 2% da obra e ele foi lá colher os louros, o Lula é quem devia ter inaugurado e a Dilma, nossa, quanta coisa que o Lula ia ter que inaugurar entre 2011 até 2022, porque olha, meu Deus do céu, mas enfim, o Bolsonaro precisa ali fazer alguma coisa e tal. Ele não conseguiu, dessa vez ele foi num evento fechado, então ele não conseguiu fazer aqueles vídeos que parece que tem um monte de gente, mas ele foi lá no batalhão da Polícia de Santos e ficou mais de 30 minutos discursando para os policiais. Olha, isso é perigosíssimo. Você deixa o chefe da quadrilha discursar para policiais com aval do governador do estado de São Paulo. Discursou, tal. No meio do discurso, ele vai lá e ataca o Alexandre de Moraes. Ele já peitou o Alexandre de Moraes ali numa declaração em off que o bolsonarismo deu, e aí eu vou te falar para uma colunista que ela é praticamente porta-voz oficial do bolsonarismo, então a informação sai direto do celular do Bolsonaro para as páginas do O Globo. E o Bolsonaro disse que, olha, não tem problema o Braga Neto estar inelegível, vamos indicar o Ramagem. Ramagem que está aí sendo investigado, ele está no centro de uma investigação de espionagem de ministros do STF, de autoridades de Brasília, de jornalistas, ativistas, enfim, espionaram aí mais de 30 mil pessoas. Então ele peitou o Alexandre naquele momento e em Santos, na frente aí de algumas centenas de policiais ou dezenas, ele peitou o Alexandre novamente e disse que, olha, o que o Alexandre de Moraes quer é me alijar da política, alijar é deixá-lo longe da política. E aí ele disse que ele está vencendo por enquanto. Quer dizer, o Bolsonaro deixa ali no ar o mesmo que fez o Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto, ele ficou uns 3, 4 minutos ali falando sobre o assunto, dizendo que, o Bolsonaro está inelegível agora, mas as coisas são muito dinâmicas. Hoje o Alexandre de Moraes está vencendo, mas ele vai se arrepender muito lá na frente. Disso aí o Valdemar da Costa Neto foi uma ameaça bem mais feita. Já no caso do Bolsonaro, ele já foi mais ali sutil, dizendo que, ele está vencendo aí por enquanto, tá conseguindo me alijar da política. Então, veremos aí qual é o plano aí do Bolsonaro. O Bolsonaro vai tentar entrar no STF para acabar com as suas condenações, está tentando aí várias estratégias jurídicas para ver se consegue ganhar no TSE, mas não vai ter muita chance não. Ele também agora tem uma ajuda que vai ser que o Raul Araújo, que é um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que é bolsominion raiz, do pior tipo, daqueles ali. Sabe aquele bolsominion que é juiz que você fala, olha, ele tá rasgando a lei. Ele não quer saber, ele quer ficar do lado do bolsominion. Eu conheço alguns, em alguns casos meus, que são assim, nossa senhora, juiz, aquele que pinta, assim, só falta pintar Bolsonaro na testa, o juiz, assim, a lei que se dane. Esse é o Raul Araújo no TSE. Ele é aquele que decretou censura prévia no Lollapalooza, dizendo que ninguém pode se manifestar pró-Lula. Aí depois pegou mal, caso de censura prévia, pegou muito mal. Ele falou, ai não, é que eu não li direito a petição do PL que falou ali, aí eu me enganei. Depois já tinha acabado o festival e já tinha rolado a censura. Aí ele falou que se enganou. Quer dizer, imagina um ministro do Tribunal Superior Eleitoral se enganando numa petição, falando que, fui enganado. Pois bem, esse cara bolsominion raiz, ele votou para inocentar o Bolsonaro em todas aí, nos processos que ele foi condenado. Ele será o corregedor do TSE. Então essa é a que o Bolsonaro tem aí. Por isso, ele resolveu peitar o Alexandre. Mas, pô, Bolsonaro, olha,
Não adianta. Ele acha, nossa, agora no TSE eu não vou mais ter derrota, mas ele já teve a derrota que importava. A primeira derrota no TSE é a que importa, que é a que impõe 8 anos de inelegibilidade. As outras, a inelegibilidade é a mesma. Nossa, vai aumentar a multa, esses processos serão enviados para o STF, para a PGR e para outros órgãos depois de transitar em julgado ali no TSE, para que eles também adotem aí medidas e punições. Vai piorar a situação dele ser condenado? Claro. Mas o que importa mesmo é a primeira condenação. Está inelegível até 2030, acabou. O resto é multa aqui, multa ali. Tá, tem processos contra o Bolsonaro, investigações em andamento, já que são assim desastrosas para ele o resultado. Que ele vai pegar aí dezenas e dezenas de anos de prisão. Então, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos não vai mudar muita coisa. Então ele está aí achando que porque ele tem um amigo que vai tomar agora posse no TSE na semana que vem como corregedor, ele acha que ele pode peitar o Alexandre de Moraes. Pois bem, já levou a invertida assim, pá! Falou, vai ser o Ramagem para candidato ao Rio de Janeiro. Aí começou uma briga no PL, a burrice dele fez com que uma briga no PL começasse. O Flávio Bolsonaro tentou apagar a fogueira e falou, não é o Ramagem. Aí o Ramagem começou a brigar, continua a briga no PL, mas a Polícia Federal já chegou e agora noticiou. A Polícia Federal conseguiu quebrar ali a criptografia e tudo que foi feito pelos agentes bolsonaristas da ABIN e conseguiu a lista com todos os 30 mil números de telefones que foram espionados por um sistema que foi comprado pelo Braga Neto quando ele era interventor do Rio de Janeiro em 2018 e utilizado pelo governo Bolsonaro durante a gestão, entre mil aspas, do Alexandre Ramagem na ABIN. Alexandre Ramagem, que é amigo aí íntimo do Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, que segundo o Bebiano foi o coordenador da campanha do Bolsonaro, foi ministro do Bolsonaro. Segundo o Bebiano, 2 semanas antes de sofrer um infarto fulminante, o Bebiano disse aí em rede nacional, ao vivo, que o Carlos Bolsonaro queria implantar uma ABIN paralela e que ele, Bebiano, e um general que também era ministro do Bolsonaro e foi demitido no começo do governo, eles disseram que não e o demoveram da ideia, ou seja, tiraram a ideia da cabeça dele, segundo o Bebiano. Pois bem, a ideia não foi tirada da cabeça do Carlos Bolsonaro. Em 2019 começou o esquema de espionagem e este aparelho foi usado pelo menos até maio de 2021. Porém, na investigação, a Polícia Federal descobriu que também tinha um aparelho que invadia computadores. Aí não dá para saber de quando até, pelo menos não foi divulgado ainda, de quando até quando esses computadores foram invadidos. Ou seja, não era só uma maneira de espionagem, eles tinham inúmeras maneiras de espionagem ali na ABIN paralela do Carlos Bolsonaro com o Alexandre Ramagem. Então, o indicado pelo Bolsonaro aí de alguns dias atrás da Prefeitura do Rio de Janeiro está na iminência de ser preso. Só que a pior bomba veio aí por matéria que foi também aí divulgada na imprensa, que a investigação da Polícia Federal descobriu também, isso vai se entrelaçando, que a ABIN utilizou de espionagem para ajudar o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. A ABIN entrou ali em computadores de alguns servidores da Receita Federal para tentar provar, não conseguiu provar, mas conseguiu ali um relatório para ajudar o Flávio, para tentar provar que houve arapongagem. Arapongagem, para quem não sabe, é quando alguém que tem acesso a dados de uma pessoa, a dados sigilosos, chega e começa a verificar um por um. Não gosto de fulano, vou ver se tem alguma coisa errada ali. Você não pode fazer isso. Se não tem uma investigação, um juiz que mandou quebrar o sigilo, coisas do tipo, você não pode ver. E aí o Flávio estava tentando provar que alguém que não gostava dele quebrou os sigilos dele para gerar um relatório do COAF para iniciar a investigação das rachadinhas. Eles não conseguiram provar isso, mas o Flávio utilizou isso no processo e, no fim, o STJ, aí, numa decisão de um ministro muito amigo do Bolsonaro, que é o ministro Noronha, o STJ removeu boa parte das provas do caso. Aí o Ministério Público está até agora reunindo mais provas, com muitíssima interferência do governador Bolsominion lá, então a investigação está parada, eles não querem dar continuação porque tem medo que alguma coisa barra investigação, né? Esses crimes não prescrevem amanhã ou depois, então estão com paciência ali, tentando agir com sabedoria quanto a isso. A investigação foi paralisada, você vê, até hoje, faz aí 3 anos disso aí. Então, isso tudo
se junta à investigação aí dessa espionagem, que agora a Polícia Federal diz, ó, temos aí os números de telefone, 30 mil números. Tínhamos 1.800? Agora não, agora temos a lista com 30 mil números. Então a Polícia Federal vai pedir, já deve ter pedido aí para o Alexandre de Moraes, para que ele determine para as operadoras que digam quem são os nomes dos donos dessas linhas telefônicas que foram espionadas durante o governo Bolsonaro por pelo menos 2 anos. O que tudo indica, viu? Aí a opinião do Thiago aqui, o que tudo indica, não saiu nada na imprensa, é que eles tinham inúmeros métodos de espionagem. Inúmeros. Inclusive, eu posso dizer aí que tem toda a suspeita de que eles mandavam até agentes da ABIN aí, a paisana, em missões secretas que não estavam nem nos relatórios internos da ABIN para fazer espionagem. Por quê, Thiago? Porque o próprio Renan Bolsonaro, ele tinha um sócio que foi espionado pela ABIN. E o agente da ABIN chegou até a estacionar o carro e conseguir entrar com o carro dentro da garagem dele. Estava seguindo ele, entrou com o carro dentro da garagem dele. Ele fechou a garagem antes que o agente da ABIN saísse e chamou a polícia militar. A polícia chegou lá e o rapaz falou, não, sou da Polícia Federal, estou lutando na ABIN. Um sócio do Renan Bolsonaro. Esse sócio hoje, né? Aí você fala, peraí, essa missão era uma missão oficial? Não. Até hoje não se sabe em qual missão estava ali aquele agente que estava espionando o sócio do Renan Bolsonaro. Então você vê, se eles estavam usando até agentes aí em missões que não são oficiais da ABIN, que são não apenas secretas, porque uma missão secreta você vai ter documentos internos que mostram que a missão existiu. Que podem ser tornados públicos mais tarde, sim ou não. Mas nesse caso não tinha documento, não tinha nada, não tinha uma missão ali para eles, ou para esse agente. Ou seja, você tem todos os indícios de que eles espionavam assim, de todas as maneiras possíveis, e qualquer um, viu? Você vê, nossa, o cara era sócio do Renan Bolsonaro, vamos espionar. Por que não? Porque temos aí a máquina pública, temos dinheiro infinito para isso, e espionemos. Então agora a Polícia Federal está tornando público pouco a pouco, mostrando o seguinte, a gente tem elemento aí para pegar o Flávio Bolsonaro. A gente tem elemento aí para pegar o Ramagem, que é o seu candidato aí ao Rio de Janeiro. Tanto que diz aí o bolsonarismo que foi indicado, quanto o que negou que ele fosse indicado, ou seja, Ramagem e Flávio, os dois estão aí na mira da Polícia Federal. Só que a gente sabe que o esquema foi todo orquestrado pelo Carlos Bolsonaro, mas tem uma coisa que não pode ser esquecida nunca. Quem assinou a nomeação do Ramagem para chefe da ABIN? Foi o Lula? Não. Fui eu, Thiago? Não. Foi o Carlos Bolsonaro? Não. Foi o Flávio Bolsonaro? Não. Por quê? Porque o Carlos é vereador, ele não assina a nomeação de nada, só do gabinete dele lá onde tem rachadinho. O Flávio é senador, não assina a nomeação de nada, só lá do gabinete dele onde tem rachadinho. E quem assina? Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro é quem assinou. Se estavam todos esses aí empenhados em espionar opositores, todos esses foram colocados lá por quem? Por Jair Messias Bolsonaro. Então o chefão da quadrilha é um só. Os outros estão aí abaixo dele na hierarquia, podem ser os mentores aí desse esquema? Podem, mas o esquema foi chefiado e a pessoa que tinha ali a caneta BIC, que ele adorava se gabar, que era a caneta BIC mágica dele, que assinou tudo isso e que fez com que tudo isso pudesse acontecer, inclusive liberando as verbas públicas para que isso fosse possível, foi, adivinha, Jair Messias Bolsonaro. Então a Polícia Federal mostra aí, prepara, viu, Bolsonaro, porque agora a gente pode colocar 90% de Brasília contra você, porque olha, eu, Thiago, aqui tenho plena convicção de que o Bolsonaro também espionava os próprios amiguinhos. Então você imagina o clima no bolsonarismo, no Centrão, no Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal de Contas da União, e olha, eu posso ficar aqui falando aí órgãos e instituições, muitos aí. Agora você imagina o clima nisso tudo aí, quando começar a aparecer os números de telefone, e aí começar a aparecer ministro do STJ, ministro do STF, deputado que era bolsonarista, deputado do Centrão que estava com Bolsonaro, que é isso que vai aparecer. Que você acha que 30 mil, se fossem 2 mil números, eu diria, são 513 deputados, 81 senadores, sei lá quantos ministros, assessores, 11 ministros do STF, 33 do STJ, vai indo mais, fala, muitos devem ter sido espionados, mas não dá para dizer que foram todos, porque são só 3 mil números, mas não, são 30 mil.
é muito difícil que não tenha sido espionado aí todo mundo. Né? É muito difícil. Então, prepare-se, porque agora a informação está nas mãos, literalmente, nas mãos de Alexandre de Moraes. E já já estará também nas mãos de muitos agentes da Polícia Federal e já já estará nas mãos, sabe de quem? Da gente. Prepara. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui e apesar do choro aí deles, a caravana vai passando, viu? Falou!